Graças a Deus. Muito boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus seja com todos os ouvintes. Que Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Jesus ele deu uma ordem para que se pregasse o Evangelho a toda criatura. Essa ordenança nessa noite, ela será cumprida. Jesus ele deixou essa ordem. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Toda criatura precisa ouvir o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Toda criatura necessita ouvir o Evangelho. O homem não vai ser salvo somente por crer em Deus, mas por obedecer a Deus. A obediência é o principal. No livro de Tiago, no capítulo 1, e no versículo 22, a Bíblia fala: não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus, toda. Então nós devemos ouvir e praticar, porque o ouvir produz fé, mas a prática produz obediência a Deus. E Deus ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e verdade. A Bíblia fala assim em Hebreus: a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas como crerão se não tem quem pregue? Como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se Deus não os enviar? Assim diz a palavra do Senhor em Mateus 24, no versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade eu vos digo que o porá sobre todos os bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os teus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, e virá o Senhor daquele servo num dia que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destruirá a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Quando a Bíblia fala de pranto e ranger de dentes, ela está falando de um lugar que não existe na terra. Está falando do inferno, lugar onde há pranto e ranger de dentes. Mas aqui a Bíblia está falando que o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu a sua casa sobre ele, ou melhor, a responsabilidade em suas mãos, Deus ele vai cobrar. Você já deve ter ouvido falar que a quem muito é dado, muito é cobrado. O que Deus vai cobrar de nós? O conhecimento e a obediência. Ah, mas eu conheço a Deus, eu sou conhecedor da palavra. Muito bem, agora falta somente a prática, porque Deus ele vai cobrar, mano. Segundo Jesus ele disse: eu não vim a julgar e nem condenar o mundo, mas porém as palavras que vocês estão ouvindo, essa há de julgar no último dia. Essa há de julgar o contra, para condenação, a favor, para a salvação. Então essas palavras vão ser cobradas, os livros vão se abrir. Conforme relata no capítulo 20 de Apocalipse, vai se abrir os livros. Nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Tudo que você está fazendo através desse corpo, você vai ter que dar conta diante de Deus.
Todo pecado que o homem está praticando nesse corpo vai ter que prestar conta com Deus. Toda feitiçaria, toda bebedeira, idolatrias, imoralidades, adultérios, prostituições, homicídios, roubos, injustiças, tudo que o homem praticou por intermédio deste corpo, ele terá que prestar conta com o próprio Deus, porque diz assim a palavra do Senhor: que teu corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus, e não provém de vocês mesmos, não pertence a você mesmo esse corpo. Por isso não existe essa conversa, mano. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, eu faço o que eu quero. Só que cada um vai receber a recompensa pelo que ele fez através do corpo. O corpo foi feito para ser morada de Deus, não foi feito para ingerir bebida alcoólica, não foi para fumar maconha, não foi feito para se embebedar, para se prostituir. O corpo foi feito para Deus habitar. E para Deus habitar, este corpo precisa ser um instrumento de santidade, não de orgia, não de prostituição, não de idolatria, não de adultério. Porque Deus, ele é santo. A Bíblia diz que Deus requer de nós também a santificação do corpo e da alma e do espírito. Deus requer do homem isso. Não é só o coração que Deus quer. O Deus da Bíblia, ele quer todo o homem por completo, de corpo, alma, espírito. Deus, ele requer que o homem seja conservado. Porque a Bíblia diz que então Deus, ele constituiu a um certo servo dele uma responsabilidade. A cada um de nós Deus, ele colocou a responsabilidade. O conhecimento da palavra que traz a salvação, Deus colocou na sua mão, é uma responsabilidade. Agora o que você vai fazer com esse conhecimento é você e Deus no dia final. Se este conhecimento vai ser colocado em prática ou vai ser enterrado, ocultado, é você e Deus no último dia. Deus, ele colocou a responsabilidade na mão de cada um. Todos nós que dizemos crer em Deus, há uma responsabilidade, a obediência a essas palavras. Porque ser evangélico não salva, ser católico não salva. Então o que salva é Jesus. E se é Jesus que salva, então nós temos que praticar a palavra de quem? De Jesus. É a palavra do Senhor Jesus que tem que ser praticada. Se é Jesus que salva, então o que nós precisamos mais para alcançar a salvação? Me diga, amado, o que mais que nós precisamos para alcançar a salvação, sendo que fora de Jesus nada pode salvar? As religiões estão fora de Jesus, todas. Eu generalizo, todas estão fora de Jesus. E com que propriedade que eu afirmo isso? Que Deus não tem a religião. Deus não criou a religião. Deus não estabeleceu a religião. Ela não está na Bíblia. Deus não constituiu. E a Bíblia diz que se nós queremos viver uma vida reta diante de Deus, ela é de acordo com as Escrituras, de acordo com a Bíblia. Não é essa fé verdadeira, de acordo com a Bíblia? Então vivamos segundo a Bíblia. Procura na Bíblia a religião e segue a religião que está na Bíblia. Você não vai encontrar nenhuma. Nenhum Exu você vai encontrar na Bíblia. São demônios, espíritos enganadores. Não são anjos de luz, não são espíritos de luz, não são espíritos bons que saem para te ajudar, para te auxiliar, para favorecer a você. Os Exus são espíritos malignos, demoníacos. E essa é a verdade, porque tudo conforme, amado, a Bíblia nos dá a direção, nós temos que praticar. Se não está na Bíblia, então da onde que veio? Veio do diabo. Jesus falou que viriam muitos enganadores em seu próprio nome. Viriam muitos falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres. São líderes, muitos são espalhados pela terra, estão infiltrados no meio religioso, se espalharam sobre a face da terra como um joio e tem se multiplicado. Mas Jesus, ele diz: não vos enganeis. Por isso a Bíblia está aí na terra, a palavra de Deus, para que não seja o homem enganado. E a Bíblia diz: quem tem entendimento, que busque o conhecer. A Bíblia fala assim: bem-aventurados são aqueles que ouvem
são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Este livro se chama Bíblia. É este livro que Deus falou para o homem guardar as palavras que nele estão escritas. Deus não falou para nós guardar as palavras que estão escritas em outro livro, mas sim as que estão escritas neste livro. Este livro é um livro conhecido como a palavra de Deus, mas é a própria palavra de Deus. Esse livro não contém a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus. A Bíblia é a própria palavra de Deus. E Deus, ele vai requerer e vai cobrar de cada um, amado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Homens que foram colocados um cargo sobre eles, de líderes, muito mais vai ser cobrado. Pessoas que estão querendo oferecer para Deus obras e sacrifícios, coisas agradáveis, vai ser cobrado. Porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Aqui nessa mensagem de Mateus 25, então a Bíblia fala: quem é, pois, o servo fiel? Para o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim como. A Bíblia está falando mais do que feliz, bem-aventurado, quando o Senhor, Jesus, vier, quando Ele voltar, e achar o seu servo fazendo assim, conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus. Esse é mais do que feliz, aquele que ouve, aquele que guarda, aquele que pratica as palavras da profecia deste livro. Mais do que felizes serão os que em obediência caminham, sem transgredir a vontade de Deus, porque quando o Senhor vier, Ele recompensará a cada um. Uns para o desprezo e condenação eterna, outros para o gozo eterno, que é o descanso eterno. Duas recompensas. Por isso mesmo, amado, não existe outro meio para que o homem possa ser salvo, é somente através de Jesus. Somente através de Jesus Cristo, pelo qual Deus constituiu a sua palavra, para que nós conheçamos a Jesus Cristo. Por isso mesmo Deus, Ele constituiu a sua própria palavra, para que nós venhamos conhecer a Jesus Cristo, para que nós venhamos conhecer os caminhos de Deus. E Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele é o caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida, é Ele quem dá a vida, Ele que é o caminho que conduz o homem à salvação, Ele é a verdade única. Fora de Jesus, amado, tudo é mentira, tudo é engano, tudo é filosofia, tudo é fábula, fora de Jesus. Outro caminho fora de Jesus é caminho de condenação, é caminho do inferno. Escapa dos caminhos que te levam para o inferno. Multidões de religiões prometendo um céu a qual só Jesus pode dar, prometendo uma bênção, ou melhor, algo que atrai as pessoas. Mas se Jesus não te atrair, amado, para a salvação, você está perdido. Cada religião atrai e seduz a pessoa com um propósito. Cada religião tem a sua verdade e ela se declara como sendo a verdadeira religião, mas a Bíblia é a verdade de Deus, única, absoluta. Por isso que Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E o diabo tem enganado multidões, e está aí sobre a face da terra as religiões se multiplicando, e o diabo fundando mais e mais religiões. A Quimbanda, que adora o diabo e os Exu, a Umbanda, que adora no suposto Jesus e os Exu, a Umbanda e demais religiões afro-indígenas, que está adorando um falso Deus, porque o verdadeiro Deus, Ele se manifesta através da Bíblia, não através de uma pessoa incorporada, fazendo rituais e sacrifícios para demônios, para destruir, para amarrar. Só que é Deus quem abre e fecha as portas, porque Jesus, Ele tem as chaves da vida, Ele tem as chaves do inferno. Jesus tem a chave da vida, a chave da morte, é Ele quem abre. E ninguém mais pode abrir o que Deus fechar. Ninguém mais pode fechar o que Deus abrir.
busca no endereço certo. O endereço certo é Jesus Cristo. E a palavra confiável é a palavra de Deus. Ela é atual, ela é a palavra de Deus, o Deus Altíssimo, o Deus vivo, o Deus que muitos não conhecem, a qual Paulo certa vez entrou na cidade de Atenas e viu altares levantados para deuses estranhos, e viu ali um altar escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus muitos não conhecem, é o Deus da Bíblia, é o Deus dos cristãos, é o Deus daqueles que servem a Jesus. Esse é o Deus desconhecido, que muitos dizem adorar a Ele, até afirmam amar a Ele, mas da boca para fora, em vão dizem que ama a Deus, com um coração distante de Deus, com o coração cheio de iniquidade, com o coração entregue à perdição. Muitos dizem amar a Deus, afirmam amar a Deus, até que o homem chega até Jesus e ele sabe que ele tem que abandonar a prática da bebedeira, aí ele não quer mais Jesus. O jovem rico, ele chegou até Jesus e Jesus falou para ele, ou melhor dizendo, perguntou se ele guardava os 10 mandamentos. Ele disse que guardava, porém Jesus disse: ainda te falta uma coisa, vai, vende as tuas riquezas, reparte com os pobres. A pessoa ela só diz amar a Deus até ele ouvir a verdade, até ele ouvir, enquanto ele está ouvindo que Deus é seu amor, que Deus te aceita do jeito que você quer ser, que Deus tolera o seu pecado. As pessoas dizem amar a Deus, até o momento que ouvem só bênção, só vitória, só palavra de autoajuda, as pessoas dizem amar a Deus. O jovem rico também dizia guardar os 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas porém Jesus descobriu que ele não amava a Deus acima de todas as coisas, amava o dinheiro. Tanto é que seu coração se angustiou, se afastou e virou as costas para Jesus e foi embora, angustiado, entristecido. Todos amam a Deus até conhecer a verdade do Evangelho. Todos dizem amar a Deus até que se conheça essa palavra, que fala em João capítulo 14, no versículo 23, aquele que me ama guarda as minhas palavras, e assim eu amarei de volta, e eu e meu Pai entraremos dentro dele e faremos morada. A pessoa só diz amar a Deus enquanto ela não conhece a verdade. Amar a Deus está muito mais além, amado, do que ter uma religião, cumprindo tradições anuais, que todo ano tem uma tradição, datas comemorativas, rituais pagãos, não passam disso, rituais pagãos, oferendas a demônios, a espíritos enganadores, não passa disso. Mas a Bíblia nos menciona que amar a Deus é praticar a sua palavra. Você quer saber quem são os que não amam a Deus? A Bíblia ela dá as características daqueles que não amam a Deus. Será que você é um dos que amam ou não amam a Deus? Será que você verdadeiramente ama a Deus? Jesus ele falou assim em João 14, 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que vocês têm ouvido, não é minha, mas o Pai que me enviou. Quem não ama a Deus não pratica a palavra de Deus, é simples assim. Ou seja, a maioria dos que estão confessando amar a Deus, na verdade não ama a Deus e não estão amando a Deus agora, mas antes estão amando os seus pecados, amando a orgia, amando a feitiçaria, o homossexualismo, o lesbianismo, a vida de cachaça, a vida de adultério, de idolatria aos ídolos. É isso que o mundo tem amado, o pecado. É isso que muitos têm amado, mas dizem amar a Deus. Com os lábios, o homem tem enganado a si próprio. Pois diz assim Mateus, no Evangelho de Mateus. Jesus ele disse no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, e no versículo de números 8. Este povo me honra com seus lábios, mas porém o seu coração está distante de mim, assim Jesus falou. Muitos honram a Deus com os lábios, mas seu coração distante de Deus. Sabe o que significa isso, amado?
com os lábios honrando a Deus, mas seus caminhos são distantes de Deus. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, e é enganoso mais do que todas as coisas na vida. Assim escreveu o profeta Jeremias: mais enganoso é o coração do homem. O mesmo coração cheio de adultério, cheio de malícia, cheio de idolatria, cheio de prostituição, cheio de avareza, diz amar a Deus. Pode isso? Pode o mesmo Deus que é justo amar o injusto? O mesmo Deus que é a verdade, a vida, amar os que estão na mentira? O mesmo Deus que disse: sejam sóbrios, amar os que estão vivendo a vida de perdição, na embriaguez, nas drogas, entregues a todo tipo de perdição? Não pode, amado. A Bíblia fala assim: amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me encontrarão. Essa mesma palavra de João 14, versículo 23, a Bíblia diz que aqueles que amarem a Deus guardarão sua palavra, e assim o Pai te amará também. Essa é a forma que Deus ele ama o homem, amado. Se você guarda a palavra de Deus, Deus ele te ama. Se você não guarda a palavra de Deus, Deus não te ama. Por isso, muitos têm se passado mentirosos. Sabe aonde que os crentes mais mentem? Dizendo: Jesus te ama. Pode você estar transgredindo a vontade de Deus, e Deus está te amando agora. Pode você estar cometendo a prostituição, e Deus está te amando dessa forma. Eu não entendo. Se para Deus amar o homem, ele precisa praticar a palavra de Deus, ou seja, ele precisa guardar os seus mandamentos. Como Deus pode amar os que estão transgredindo o seu mandamento? É onde mais os crentes têm mentido, é nessa parte, dizendo que Deus ama a todos, que Jesus te ama. Mas não é bem assim. A Bíblia diz que Deus ele ama os que guardam a sua palavra. Leia em João capítulo 14, e versículo de número 23, onde Jesus diz: aquele que guarda as minhas palavras e as pratica, assim entrarei eu dentro dele e farei morada, e assim eu e meu Pai o amaremos. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará de volta, viremos para ele e faremos nele morada. Pois o tempo está curto para que o homem continue amando mais o pecado que a Deus. Não está tendo muito tempo para ficar brincando de dizer que ama a Deus. Não está tendo muito tempo mais pela frente para ficar brincando dizendo que tem Deus no coração. Não tem mais tempo. O tempo agora é de conserto, é de arrependimento. O tempo agora é de conhecer o verdadeiro Deus, e é somente através da Bíblia que se conhece a Ele. Ele se manifesta através da palavra, das Escrituras Sagradas, e qualquer um pode conhecer a Deus. Só basta se dedicar a ler a palavra que fala de Deus, que é a Bíblia. É a palavra de Deus, ela fala de Deus, ela fala qual é a forma como deve caminhar diante de Deus e como não deve caminhar diante de Deus. E Jesus ele diz que ele é o bom pastor, ele é o bispo das almas, ele é o nosso pastor, de João capítulo 10, o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas e que não foi recebido por muitos. Mas Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E Jesus ele segue, ou melhor, Jesus está sendo seguido. Ele está sendo seguido por muitos, mas a grande maioria está seguindo o seu próprio coração em nós, Jesus Cristo. Só que Deus ele vai cobrar de cada um, amado, conforme o que cada um recebeu. Se você ouviu 10 versículos, que Deus vai cobrar de você a obediência a esses 10 versículos. Se você conhece a Bíblia toda, então a cobrança vai ser maior. Vai ser maior. Se você conhece um versículo, é isso que Deus vai cobrar. O juízo de Deus vai ser justiça, juízo, a forma que Deus julga, justiça e juízo. Jesus diz: vai se abrir os livros. Esse livro vai se abrir. Um dos livros que vai se abrir é o livro da vida, livro das obras. E este livro que é a palavra de Deus vai se abrir também. E Jesus diz: por essas palavras que vocês têm ouvido, ou seja, a palavra de Deus, vocês serão julgados, uns para condenação eterna, outros para salvação eterna. Escolhe, amado, pois o tempo está próximo. O tempo está curto. Está curto demais para continuar vivendo de forma iníqua. O tempo está curto demais
para ficar vivendo na bebedeira. Está muito curto. Está muito curto para o homem continuar pecando e pecando, achando que é normal e que todos pecam mesmo e vamos morrer pecando. Não é bem assim. O salário do pecado é a morte. Isso está escrito em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. O tempo está curto demais para que o ser humano continue enganando a si mesmo. Ah, mas nós somos pecadores. Nós pecamos mesmo porque somos falhos, todos pecam. Só que Paulo ele diz: não vamos usar de justificativa que a carne é fraca para dar ocasião ao pecado, aproveitando da graça e vivendo nas orgias. Não vai haver salvação dessa forma, amado. A Bíblia diz que nós devemos fugir do pecado, ou seja, da aparência do mal. O pecado tem que ser cortado pela raiz, porque senão Deus vai te cortar pela raiz. No livro de Mateus capítulo 3, Jesus diz: pois o machado já está posto à raiz das árvores. O machado já está posto à raiz das árvores. Você é essa árvore. E toda árvore que não produzir bom fruto vai ser cortada pela raiz e vai ser lançada no fogo, a Bíblia diz. Toda árvore depois de ser cortada, ela é exterminada. Não é o que acontece, o homem peca a vida inteira, morre no pecado, está no céu? Não, está sendo destruído, sua alma no inferno, está sendo destruído na condenação. Mas o inferno não é uma questão de necessidade de Deus punir o homem pelo seu pecado. O inferno é a questão do homem não querer saber de Deus, não é pela necessidade, mas sim pelo desprezo que o homem tem na obediência a Deus. Então ouça a palavra de Deus, olha o que essa palavra diz: bem-aventurado é o servo que quando o Senhor vier, achar ele servindo assim. É verdade, eu vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muitos começam a se banquetear no pecado, a extravagar no pecado, se lambuzam cada vez mais no pecado, dizendo: não, meu Senhor ele não virá. Ah, Jesus voltar agora, está longe de Jesus voltar. É o que muitos dizem, com o coração cheio de engano. Muitos dizem em seu coração que Jesus não vai voltar agora. Deus está esperando as pessoas se arrepender, as pessoas se converter. Não é bem assim, amado. Deus não está esperando a boa vontade do homem. Deus não está esperando agora as pessoas quererem saber de Deus para Ele vir. Deus não está esperando a boa vontade do homem. Deus não depende do homem. Deus está esperando essa palavra se cumprir. Ou seja, está esperando o tempo que nós temos, o tempo que Ele nos deu para se converter, para se reconciliar, para que assim Ele venha. O tempo foi dado a todos, pois a Bíblia diz: o sol nasceu para todos, para o justo, para o injusto, para os bons, para os maus. A oportunidade é para todos. Deus deixou um tempo, e esse tempo está correndo, está chegando o seu tempo final. No seu minuto final está chegando essa oportunidade que Deus te deu. Essa oportunidade que Deus te deu não é para você conquistar propriedades na terra, mas para você juntar riqueza no céu. Essa oportunidade que Deus destinou ao homem não é para ele se alcançar ou se realizar os seus desejos, seus sonhos na terra, mas para juntar riqueza no céu. Por isso Jesus disse em Mateus 6: não acumulais tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, mas acumulem tesouros diante de Deus, aonde os ladrões não podem te roubar, aonde a traça e a ferrugem não podem destruir. Acumulem tesouros no reino de Deus, porque este tempo que Deus destinou, ele vai acabar.
Esse tempo que Deus deixou para o homem buscar salvação, ele vai se encerrar. Da mesma maneira que a porta da geração de Noé se fechou, aquela porta da arca se fechou, o tempo vai se encerrar e acabou. A porta vai se fechar também. Mais uma vez, a porta se fechará. E agora, pela última vez, essa porta vai se fechar. O que acontecia, amado, nos tempos de Noé? A Bíblia fala, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até que chegou a última hora, até que chegou o grande dia, ou seja, até que chegou o último minuto, até o último momento, eles pecavam, casando-se, dando-se casamento, ou seja, adultério, bebendo, comendo, eram gulosos e beberrões, até a última hora, ou seja, eles não quiseram se arrepender, eles viviam a vida normal. Comemos e bebamos, porque nós podemos morrer a qualquer momento, vamos aproveitar a vida. Assim o mundo está. Desde que Jesus deixou a habitação deste mundo e foi para a glória do Pai, assim o mundo está. Vamos aproveitar, porque amanhã pertence a Deus. É assim que o mundo tem vivido, no decurso do pecado, caminhando para o inferno e dizendo que estão vivendo, caminhando para a própria condenação nas bebedeiras e dizendo que estão vivendo. Isso não é vida, amado. Isso é perdição, caminho de condenação. Por isso que a Bíblia diz: caminhe na luz, não nas trevas. Caminhe como sóbrios, não como bêbados. Está aqui a grande palavra do Senhor, que nos testemunha, nos fala toda a verdade. E aqui a Bíblia fala que então, quando começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os bêbados, virá o Senhor. Ou seja, a Bíblia está colocando como errado. A Bíblia está colocando como errado o homem comer e beber com os bêbados. Quanto mais o homem se embebedar, quanto mais o homem se prostituir, quanto mais o homem pratica o pecado, amado, mais ele vai juntando a sua recompensa no inferno. Quanto mais o homem continua a enganar o seu próprio coração, ele está juntando no inferno o seu lugar, preparando. Pois o inferno está preparado um lugar para os adúlteros, o inferno está preparado um lugar para os idólatras, para os mentirosos, ladrões, bêbados, injustos, sodomitas, feiticeiros. O inferno ele tem um lugar para todos, amado, que estão a praticar o pecado, ao Senhor, a todos que são entregues a todo tipo de iniquidade. Tanto é que a Bíblia fala bem claro no livro de Apocalipse. Sabia que a tua Bíblia, a minha Bíblia, ela tem escrito os que não vão entrar no reino de Deus. A Bíblia tem escrito os que vão descer ao inferno. A Bíblia está escrito para nos alertar. Por isso não se engana você que anda na vida de imoralidade sexual. Os gays e as lésbicas têm um lugar reservado no inferno, como também os bêbados e assassinos têm o seu lugar separado no inferno, como os mentirosos, os idólatras e os feiticeiros, o seu lugar está separado no inferno. Por isso que a Bíblia diz: convertei-vos para que sejam apagados seus pecados, venha sobre vocês o tempo de refrigério. Se por um lado o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se por um lado a bebedeira está destruindo a sua alma, está levando multidões para o inferno, por outro lado a justiça, o caminho de Cristo, a sobriedade te levará ao céu. Precisa se arrepender o homem urgentemente, porque este coração enganoso está levando a perdição, uma multidão a rodo para o inferno, mano. Por isso que a Bíblia diz: quando o homem disser, o meu Senhor não virá, ele começar a extraviar de tanto pecado, a espancar os seus conservos, a adulterar, não, nós vamos casar, Deus não vai lançar ninguém no inferno porque Deus é amor, e a começar a se prostituir, não, Deus não lança no inferno, Deus é amor. E quando continuar assim, inflamando as suas sensualidades, homens com homem, mulher com mulher, dizendo, não, Deus ele é amor, ele não lança no inferno. A Bíblia diz que o Senhor ele virá quando menos espera, e assim trará sobre você, sobre nós, sobre cada um de nós, a recompensa do seu próprio erro, amado. É esse Deus que a Bíblia fala.
é um Deus justo, é um Deus misericordioso, mas também é um Deus justo. É um Deus amoroso, mas é um Deus que também faz justiça. É um Deus que amou o mundo de tal maneira, mas que também repudia o pecado, que repudia o adultério, repudia o sodomismo. Deus repudia todo o pecado, amado. Ele rejeita todo o pecado. Ele abomina toda a imoralidade. Ele abomina toda a perversão sexual. O Senhor, Ele tem uma contenda, amado, contra os que o odeiam, contra os que aborrecem a Ele, praticando as suas iniquidades. Por isso que Jesus diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que os seus pecados sejam apagados. Venha sobre vocês o tempo de refrigério, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O refrigério ele vem por intermédio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Através do arrependimento vem o refrigério pelo sangue de Jesus Cristo. Virá o Senhor daquele servo num dia, numa hora em que não espera, hora em que ele não sabe. Mais uma vez, a Bíblia desmascarando os falsos profetas, ou esse falso profeta que todo ano tenta acertar a data da volta de Jesus. A data de Jesus não está datada. Aqui a Bíblia fala: ele virá na hora em que menos esperam. Na hora que menos esperam, ele virá. Jesus ele fala até mesmo em Mateus 24 e 36. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o Pai, unicamente Deus. Só Deus tem a hora da volta do seu Filho amado. Só Deus sabe o dia e o momento certo. Quando ouvidos aos falsos profetas mentirosos que estão dando a data, o dia, que já não é de hoje, que vem enganando a multidões, pessoas vendendo as suas propriedades, pessoas até mesmo suicidando, pessoas dando ouvidos. Mas Jesus ele disse: a hora, o dia não está marcado, não está. E aqui Jesus falou: o Senhor virá, o Senhor virá numa hora em que não espera, na hora que vocês não sabem. Ele virá na hora que você não sabe. Não tem como acertar a data da volta de Jesus, não tem como dar o dia para a vinda de Jesus, mas Jesus ele deixou sinais que nos mostram que está próximo, a proximidade. Ninguém sabe o dia que vai chover. O povo tenta acertar, meu amado, mas somente Deus ele sabe. Nós temos os sinais. Olha para o céu, vê que o céu está fechado, você sabe, vai chover. Você olha para o céu, você sabe, hoje vai fazer calor. A volta de Jesus, você vê os sinais acontecendo em todos os lugares. O amor de muitos que se esfriou, o amor de muitos que tem se esfriado, as iniquidades que têm aumentado, os falsos profetas que têm se multiplicado. E assim as pessoas sabem que Jesus está às portas, mas a Bíblia diz que a data, o dia, a hora ninguém sabe. E com isso muitos estão dizendo em seu próprio coração: o Senhor não virá agora, o Senhor tardará em vir. E assim se extraviam no pecado, e assim vivem uma vida de adultério, e assim se lambuzam no pecado. Mas a Bíblia diz que o Senhor ele virá na hora que menos espera e vai pegar de surpresa este mundo. Este mundo vai ser pego de surpresa, vai ser surpreendido na hora em que menos espera. Quando Jesus vier nas nuvens no céu, a Bíblia diz que ele vai separar à direita as ovelhas, à esquerda Jesus separará os bodes, vão ser colocados à esquerda. O Senhor ele vai fazer a separação dos que vão ser lançados no inferno e dos que vão subir para o céu, dos que vão descansar e dos que vão ser atormentados. Por toda a eternidade o Senhor vai fazer separação no último dia. E a Bíblia diz em Mateus 25: e quando o Senhor vier nas nuvens dos céus, juntamente dos seus anjos, com poder e com grande glória, ele separará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. O Senhor ele tem um grande dia de acerto de contas com todos nós. O Senhor ele tem um grande dia de acerto de contas com você. Deus ele tem um dia separado, onde ele vai acertar as contas com cada um. Você já parou para pensar, amado, qual que é a sua recompensa a receber?
diante do próprio Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa de todo pecado é o inferno. Já parou para pensar, se hoje você tivesse que receber a recompensa do seu pecado, qual seria a recompensa? Você já parou para pensar se da forma que você está caminhando hoje diante de Deus, você vai receber o céu ou o inferno? Na Bíblia não vai dizer sobre purgatório, não existe purgatório. Na Bíblia não vai falar sobre a reencarnação, não existe reencarnação. A Bíblia vai falar de dois lugares de eternidade, o céu, o inferno, o lugar de salvação, o lugar de condenação. Não tem três opções, não tem três caminhos, não tem três escolhas, não tem três eternidades. Existe o céu, existe o inferno, purgatório não, reencarnação não. Por isso escolhe hoje qual caminho você vai trilhar, porque o fim desse caminho você vai receber sua recompensa. Essa recompensa ela vai ser inferno ou vai ser céu. Será a salvação ou a própria condenação. Passará a tua eternidade com Cristo ou com os demônios apanhando no inferno. Passará a sua eternidade sendo consolado nos braços do Senhor na eternidade, ou sendo castigado na eternidade, a eternidade nos braços do capeta e dos demônios. Por isso, amado, não é questão de medo, que Deus ele deixou sua palavra como orientação. Deus não chama as pessoas através do medo. O inferno não é para colocar medo e as pessoas saem correndo e ir para a igreja. O inferno é a recompensa pelas escolhas que o homem faz fora de Deus. Escolhas de acordo com a vontade de Deus levam o homem a Deus, mas toda escolha fora da palavra de Deus, ou seja, fora da vontade de Deus, te leva ao inferno. São dois caminhos. Você já parou para pensar se Deus não deixasse o homem duas escolhas? Como seria o homem? O homem não seria somente perfeito, mas viveria reclamando por toda a eternidade, dizendo que Deus é egoísta. Já dizem assim, os ateus já dizem assim: ah, mas por que existe o mal? Porque o homem escolheu o mal. Ah, mas por que Deus deixou a minha oportunidade? Porque Deus é justo. É por isso que existe o céu, é por isso que existe o inferno, porque Deus é justo, porque Deus é recompensador, porque Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Por isso escolhe o Senhor para escapar do inferno, irmão. Escolhe a Jesus para livrar a tua alma do fogo, do tormento. Escolhe o caminho que leva para cima, que é a Jesus Cristo, para que não venha, amado, receber a sua recompensa no inferno. A Bíblia fala assim, Mateus 24, no versículo de número 2: não vedes tudo isso, em verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus disse que vai ser tudo destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Neste momento Jesus falava sobre o templo de Jerusalém, e que foi destruído e que não existe mais. Acabou, amado. Deus não falou para construir outro templo, porque Deus construiu o último templo. O templo de Jerusalém era o último templo que Deus ordenou a se construir com as mãos. O último templo que Deus, o próprio Deus, construiu, está escrito em 1 Coríntios 3,16, é o seu corpo. É o seu corpo, o templo e morada de Deus. É esse único templo que Deus, ele quer habitar. Depois do templo de Jerusalém, Deus não ordenou mais se construir templo. E se hoje constroem, que com seu próprio esforço possam manter eles, e não em cima das pessoas, com pretextos de justiça, com o pretexto da condenação de que vai vir o inferno, se as pessoas não dão o dízimo, se faz as campanhas ou não, mas só que as palavras do Senhor elas são bem claras em dizer que o seu corpo é o templo e morada de Deus. É bem claro em dizer no livro de Atos, capítulo 7, Deus habita em templos feitos por mãos humanas, não aceita também ser servido pelas mãos dos homens. Acabou, mano. Igreja não se vai, igreja você é ou não é. Ninguém vai para a igreja, ou você é a igreja ou você não é. Lembrando que Jesus é a igreja verdadeira, e se nós temos comunhão com Cristo,
Nós fazemos parte dessa verdadeira igreja. Você não vê na primeira igreja, na Bíblia Sagrada, eles indo para a igreja. A Bíblia diz que eles estavam reunidos nas suas casas, e ali Paulo assolava a igreja, arrastava para fora das casas homens e mulheres e perseguia a igreja. Homens e mulheres eram chamados de igreja. Eles não iam para a igreja, eles eram igreja. Seja você igreja. Esse é o convite de Deus a todos, que você venha se tornar a igreja de Cristo, que você venha fazer parte da igreja de Cristo, que é através do próprio Cristo, que é o cabeça. Então Jesus, ele disse que viriam muitos em seu nome e enganariam a muitos. A arte do engano. O engano, ele prevalece sobre a face da terra e se multiplica com muita força e traz muita destruição. O engano tem prevalecido sobre a face da terra. Muitos falsos profetas, muitos enganadores, muitos mercenários. Falso profeta, amado, todo aquele que engana em nome de Deus, mas só pastor, padres, papa, presbítero, todos que se intitulam a líderes e que pregam um falso evangelho, são falsos profetas, pais de santo. Mas Jesus, ele diz: olhai, não vos assusteis e não vos enganeis. Jesus falou: muitos virão em meu nome, aqui no versículo 5, dizendo eu sou Cristo, também enganarão a muitos. E vocês então começarão a ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Haverá nação contra nação, também reino contra reino. Essa palavra nós conhecemos. É os sinais da volta de Jesus, que nos mostra que está próximo o dia, e que o dia vem chegando como um relâmpago, e as pessoas não estão percebendo. As pessoas não estão percebendo que o dia do Senhor está chegando como um relâmpago. As pessoas não estão percebendo como foi no dia de Noé. Eles não perceberam que o fim estava próximo. Eles não perceberam até que Noé entrou pela arca. O dilúvio veio, devassou a todos. Somente assim eles foram perceber, mas não perceberam até o instante momento. E as pessoas não estão percebendo agora, muitos não estão percebendo agora, que a volta de Jesus está próxima. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele sabe discernir bem todas as coisas, mas por ninguém ele é discernido, por ninguém ele é compreendido. Ele discerne bem todas as coisas, mas ninguém compreende a ele. Os espirituais sabem que Jesus está às portas e compreende que essa palavra está se cumprindo e que não falta muita coisa. Mas há muitos por aí que se intitulam, que sabem que são conhecedores da palavra, mas negam que Jesus está às portas. Só que Jesus diz: é necessário que se cumpram todas essas coisas, o fim, para que venha o fim. E o Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra, em todos os cantos da terra. Em seguida virá o fim. O Evangelho do Reino será pregado, está sendo pregado agora, está circulando pela terra o Evangelho do Reino. Em seguida vem o fim, em seguida Jesus ele vem. E será que você está preparado para se encontrar com Cristo? Será que você está preparado? Porque o que há de vir virá, e não tardará. Tanto o encontro com Cristo no arrebatamento, quanto o encontro com Cristo através da morte, ele virá. O que há de vir virá e não tardará de forma alguma. Deus, ele tem o seu tempo em tudo. A Bíblia diz que Deus colocou limite em todas as coisas.
Então assim Jesus Cristo ele diz: vendes de guerras, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo venha acontecer. Jesus ele estava dizendo da seguinte forma, amado, que os sinais eles viriam, mas porém não era para que nós viéssemos a se atemorizar ou assustar. Está se cumprindo agora os sinais. Só que nós vemos que o mundo está tão cego que não está percebendo que os sinais estão se cumprindo. Tudo diante dos olhos, mas as pessoas não compreendem e não enxergam. Alguns não querem enxergar, outros enxergam, mas porém não querem se arrepender, não querem se consertar diante de Deus. Alguns enxergam e sabem que Jesus está às portas, mas porém não se preparam. Certa vez eu tive um sonho em relação ao arrebatamento de Jesus, e assim o Senhor ele falava. As pessoas sabiam naquele momento que Jesus estava às portas, mas porém aquelas pessoas não se preparavam e não queriam se preparar. Assim está nos dias atuais. Em seu coração, lá no fundo do seu coração, você sabe que o dia do Senhor está próximo. Você sabe que o dia do Senhor ele virá. Mas porém, amado, ainda há algo que te impede de se preparar. Há pessoas que não se preparam para a volta de Jesus e não estão preparados agora para ter um encontro com Jesus neste momento, mas sabem que esse dia vai chegar, sabem que esse dia está muito próximo, sabem que esse dia há de vir e não tardará, como a palavra do Senhor diz. E quando verem que a porta está fechada, verem que estão do lado de fora, então dirão: abre-nos a porta, Senhor. Mas porém tarde demais será, amado. Tarde demais será naquele grande dia. Tenho 20 anos de casamento. Eu vou tomar banho e vou na igreja. Aqui atrás aqui, eu gostei da sua palavra. Mas Jesus também disse assim no versículo 22, Mateus 24, versículo 22, Jesus disse assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. De maneira nenhuma, não deis crédito. Os dias vão se abreviar por amor dos escolhidos, já estão se abreviando. Você percebe que os dias passam rápido, a semana passa rápido, o mês passa rápido e o ano acaba muito rápido. Os dias estão se abreviando. Jesus falou que por amor dos escolhidos os tempos se abreviarão. Mas principalmente os tempos vai se abreviar mais ainda. Os tempos de perseguição. Quando houver a perseguição, mais se abreviará o tempo. Por amor dos escolhidos. Porque muitos não suportam as aflições e por nada deixam Jesus. Por muito pouco as pessoas estão negando e trocando a Jesus. Por coisas mínimas as pessoas estão abandonando Jesus. Por palavras negativas as pessoas estão deixando Jesus. Mas Jesus falou que por amor dos escolhidos, aqueles que Deus tem compromisso com Ele, e esse tem compromisso com Deus, o tempo vai se abreviar. Mas Jesus também disse: se alguém vos disser que Cristo está ali, ou que Cristo está aqui, não deis crédito. Se alguém disser que o Cristo está lá nos Estados Unidos, está na Nigéria, está na Angola, não deis crédito. Se alguém disser que Cristo está lá em Brasília, que Ele é o Henrique Cristo, não dê crédito. Está se cumprindo essa palavra. A cada dia mais nós vemos anunciado um novo Cristo, o Messias. Houve-se muitos cristos, falsos cristos,
intitulados a Salvador, que passaram pela terra. E muitos que agora estão dizendo que são Cristo, mas Jesus disse: não deis crédito. Amado, Jesus ele já veio, mas os homens fizeram o que bem entendiam da sua vida. E por último entregaram a ele a crucificação e gritaram com grande grito: crucifica. Mas agora na sua volta Jesus ele virá nas nuvens no céu e não vai pisar na terra. Jesus não vai se sentar mais, não vai se assentar mais com os publicanos, com as prostitutas, com os feiticeiros, não. Ele vai nas nuvens no céu vir. Os que estiverem preparados em todos os confins da terra, em todos os cantos da terra, vai subir para nunca mais pisar nessa terra. Jesus já veio. Ele veio, mas foi crucificado, mas agora a sua volta vai ser o arrebatamento. Vai ser nas nuvens no céu e essa vai ser a última vez. Por isso queira você ser um desses que vai participar, que vai estar por toda a eternidade com Deus. Não basta somente aceitar Jesus. Eu aceito Jesus. É muito fácil, não é assim que Jesus falou. Se vocês perseverarem até o fim, serão salvos. Aceitar Jesus não é só aceitar Jesus, todos aceitam Jesus. É aquele que perseverar até o fim, será salvo. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Vai perseverar em quê? Perseverar nos caminhos de adultério? Não. Perseverar no pecado? Não. Se você perseverar no pecado, você vai morrer e vai descer ao inferno. Se você perseverar no pecado, amado, você vai descer ao inferno. A Bíblia diz para perseverar em Cristo, para perseverar no Senhor, para perseverar na busca pelos céus, pela salvação. Porque é por esforço que desde os tempos de João Batista os homens alcançam os céus. E a Bíblia fala que no céu não entra pecado, que Deus é santo. E sejam santos como aquele que vos chamou. Deus não mudou, santidade, ainda a santidade, Deus ainda requer santidade. Não é só coração. Coração é enganoso, e é mais enganoso que todas as coisas na terra. A Bíblia diz que do coração procede os adultérios, do coração procede os furtos, dos corações procede as bebedeiras, do coração procede a feitiçaria, do coração procede as orgias. Todo tipo de pecado parte do coração, e é por isso que Deus não quer coração. Ele quer sua alma, o seu corpo, o seu espírito, conservados até o grande dia do Senhor. E o Senhor ele está para vir. A Bíblia diz que o dia do Senhor será um dia de angústia, dia de trevas, de densas trevas. Livro de Sofonias. Assim falou o profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Grande dia do Senhor está perto e se aproxima muito. Aquele dia será um dia de densas trevas, dia de angústia, dia de alvoroço. Angustiarei os homens, eles caminharão errantes pela terra. Você sabe por que Deus vai trazer esse sentimento no coração do homem? É o próprio Deus que vai angustiar o homem. É o próprio Deus que vai trazer ao coração do homem a tristeza. Você já parou para pensar o porquê que isso vai acontecer? Se Deus é buscado e não é encontrado, você vai sentir alegria? Jamais vai haver angústia. Por isso haverá angústia. Caminharão errantes por todos os cantos da terra, acreditando que vão encontrar Deus, não vão encontrar em lugar nenhum. Vai ter a Bíblia aberta, mas não vai ter o Espírito. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Está aí muitas pessoas com a Bíblia nas mãos se perdendo, destruindo a si próprio, distorcendo tudo para o seu bel prazer, para legalizar todo o pecado que querem praticar e se perdendo, porque a letra mata, mas porém o Espírito vivifica. O Espírito ele inclina o homem para a vida, porém a letra, amado, sem Espírito leva o homem à perdição. Nós estamos vendo esse curso deste mundo caminhando para a perdição. Bíblia tem, mas não lê, e quando lê, distorce ela para o seu próprio coração, de acordo com o que querem acreditar. Só que Jesus diz: examine as Escrituras,
porque nelas vocês encontram a vida. São elas que de mim testificam. Se prepara, pois o noivo ele vem. Se prepara, porque o dia do Senhor ele vai ser um dia temível. A Bíblia fala assim que surgirão falsos cristos. E está se cumprindo. A Bíblia fala assim no versículo 24, Mateus 24, versículo 24, surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Está aí a terra infestada de falsos profetas. Mas por que as pessoas estão sendo enganadas? Porque acreditam que tudo que é milagre é Deus que faz, tudo que é prodígio, que acontece, sinais e maravilhas é Deus que faz. Só que a Bíblia deixa bem claro em dizer que o diabo também faria os sinais e prodígios. Possivelmente, se fosse, até enganaria os escolhidos. Falsos sinais, falsas curas. Está acontecendo no meio da igreja evangélica e as pessoas achando que é Deus, sendo enganado pelos falsos profetas. Está aí os seus frutos. Jesus falou: pelos seus frutos conhecereis. Eles são adúlteros, mas falam de amor de Deus. Eles são feiticeiros, colocam rosa ungida na mão das pessoas para as pessoas levar para casa. São feiticeiros, fazem o povo passar no vale de sal grosso, praticando feitiçaria. Enterram Bíblias debaixo dos altares para inaugurar as suas famosas igrejas, que na verdade são empresas. E o povo se maravilha de ver sinais e prodígios. Mas Jesus falou que certamente até o diabo fazia sinais e prodígios para enganar muitos. E estão fazendo. Se tem uma coisa que faz as pessoas encher um tempo, é prosperidade, promessa de prosperidade. As pessoas dão tudo que tem, mas não prospera. Quem prospera nessa e se sai bem é só os falsos profetas, só os que estão nos altares, só eles. Porque Jesus não prometeu, amado, não prometeu nada disso. Olha, você quer ser próspero, vem para cá, faz a campanha e você vai ser abençoado. Não foi isso que Jesus disse. É os falsos profetas que têm ensinado esses ensinamentos de demônios. Por conta da ganância é que muitos estão se perdendo. O que o falso profeta ele tem como fruto? A ganância. Jesus falou: pelos seus frutos conhecereis. Eles são gananciosos. E as pessoas que são gananciosas tendem a seguir os falsos profetas também, porque querem ser ricas. E falsos profetas, eles são ricos. E as pessoas com esse desejo desenfreado do coração por enriquecimento e alcançar riquezas terrenas, se esquece que Jesus disse que Jesus foi tentado no deserto. O diabo ofereceu a glória do mundo, ou seja, a riqueza do mundo, para Jesus. As pessoas estão aceitando essa proposta do diabo. As pessoas estão aceitando a proposta de Satanás. Olha, vem para cá e você vai ser rico. Vem para cá, você vai prosperar, vai mudar de vida. Não é bem assim, amado. Não está abrindo os olhos, não está enxergando que o diabo está por trás dessas filosofias. Paulo falou: com vãs sutilezas, com palavras enganosas, farão de vós negócio, com pretextos de humildade, com palavras fingidas enganosas farão de vós negócio. Está na hora de abrir a Bíblia e conhecer a verdade. Está na hora de examinar as Escrituras. Você que diz ser cristão, peça a Deus discernimento. Jesus disse: não creia em todo espírito, mas prove os espíritos. Você que diz crer em Deus e diz ser evangélico, diz ser cristão, peça a Deus discernimento, que Deus ele dá. Muitas pessoas estão faltando isso. Os falsos profetas estão diante dos olhos, cara a cara. As pessoas não sabem que são falsos profetas, chamam de homem de Deus aquilo que não tem nada de Deus, porque são falsos profetas. Há um espírito de anticristo que blasfema, que coloca as pessoas a blasfemar contra o verdadeiro evangelho, contra o próprio Cristo. Mas não estão percebendo, porque Paulo ele escreve na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, dizendo: Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, estão cegos, mente cauterizada,
lavagem cerebral, hipnose. É isso que os falsos profetas estão fazendo, lavagem cerebral. Ah, não é bem assim, não foi assim que a serpente fez com Eva? Hipnose, não é bem assim. Ah, não precisa disso tudo. Ah, você não precisa ser 100% perfeito. Deus te aceita assim. Deus te perdoa. São falsos profetas. Trabalham com a arte do engano. Trabalham com palavras fingidas, enganosas. Usando a Bíblia como pretexto para ganhar. Fazendo você moeda de troca. Te ensinando a barganhar. Te ensinando a buscar riqueza terrena. Mas Jesus, ele disse: não acumulem tesouros na terra, acumulem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. E Jesus disse, muito tempo depois, ou melhor, Jesus disse: eis que eu tenho predito, portanto, se vos disserem que Cristo está ali no deserto, não saiam, ou eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Os onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Quem lê, que entenda, e busque a Deus, lê a palavra e busque ao Senhor o entendimento, dono de todo o conhecimento, dono de toda a sabedoria, Deus, que dá ao homem o entendimento da palavra. E nós precisamos nesses últimos dias mais do que nunca de adquirir o entendimento, que é ela que salva. A religião não salva, catolicismo não salva ninguém, amado. Espiritismo não salva ninguém pode ser salvo pela sua religião. A religião não tem essa dádiva, não tem esse poder de salvar ninguém. Mas Jesus diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aquele que faz a vontade do Pai, esse que será salvo. Os que estão fazendo a vontade do Pai serão salvos. Você está fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai, ou buscando a sua própria vontade, a fazer aquilo que você bem entende, do jeito que você quer? Pois o Senhor, ele tem um grande dia marcado, no qual todos nós teremos que comparecer diante dele. Por isso, busca estar preparado, busca ser encontrado com a sua vida correta diante do Senhor. Como fala em Mateus capítulo 3: endireitai as vossas veredas, preparai o caminho para o Senhor. Prepare os seus caminhos para se encontrar com o Senhor. Ao findar o labor dessa vida, quando a